Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação. Bom dia, salve Maria, caros irmãos e irmãs, façamos a reflexão das leituras do dia. Hoje vamos refletir sobre a leitura do livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 3, do versículo 4 ao 13, em que fala sobre o reinado de Salomão, filho de Davi, que foi para uma região chamada Gabaon oferecer holocaustos e sacrifícios ao Senhor. O pessoal do Antigo Testamento, os povos, os reis, eles tinham esse hábito de oferecer sacrifícios em louvores, ao Senhor. Coisa que hoje no Novo Testamento nós não precisamos disso, porque nós temos o próprio Cordeiro imolado, Jesus Cristo, que se imolou, que se ofereceu para salvar-nos dos pecados. Então ele foi para essa região e o Senhor aparece para Salomão em sonho à noite e diz para Salomão: pede o que desejas e eu te darei. Salomão então poderia ter pedido muitas riquezas, por ele ser rei, bens materiais, riquezas para o seu povo, porém ele pediu somente o dom da sabedoria, a inteligência, a humildade, um coração compreensivo. Que nós, caros irmãos e irmãs, se espelhemos em Salomão e peçamos isso ao Senhor, porque a riqueza, isso é consequência do trabalho, do nosso trabalho digno e verdadeiro. Hoje meditamos também sobre o Salmo 118. Ó Senhor, ensinai-me os vossos mandamentos. E aqui nós refletimos sobre os jovens, Até vou ler um versículo do Salmo. Como um jovem poderá ter vida pura? Observando, ó Senhor, vossa palavra. Se nós, caros irmãos e irmãs, seguirmos a palavra do Senhor, sermos pessoas dignas, pessoas que vão seguir o caminho de Deus, nós teremos salvação. Os jovens têm salvação. Imaginemos hoje, como os jovens não estão indo por outros caminhos, e não é isso que nós queremos. Então ensinai o seu jovem, ensinai a sua criança desde pequeno a ler, a meditar sobre a palavra do Senhor. Hoje vamos também meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 6, do versículo 30 ao 34. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram-lhe tudo o que tinham feito e ensinado. Ele disse: vinde vós, sozinhos, a um lugar deserto e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de comer. E foram de barco a um lugar deserto, afastado. Muitos, porém, os viram partir e, sabendo disso, de todas as cidades, correram para lá a pé e chegaram antes dele. Assim que ele desembarcou, viu uma grande multidão e ficou tomado de compaixão por eles, pois estavam como ovelhas sem pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que por este santo evangelho os nossos pecados sejam todos perdoados. Amém? Amém. Então Jesus aqui, ele se encontra, vê uma enorme multidão e ele tem compaixão desse povo, que eram como ovelhas sem pastor. E aí começou a ensinar-lhes muitas coisas. O que nós refletimos daqui, meus irmãos? Refletimos sobre
o momento, o tempo que nós gastamos na nossa vida. Muitas vezes nós gastamos tempo com coisas fúteis, com coisas que não vão nos engrandecer, né? Jesus nos pede para que nós descansemos a nossa mente, o nosso corpo, né? Façamos silêncio, porque é no silêncio que nós ouvimos a voz de Deus. Meditemos, né? Para que realmente nós nos encontremos com Deus. Eu não tenho tempo de ir à igreja, eu não tenho tempo de ler o Evangelho, né? Então Jesus nos pede para que nós organizemos o nosso tempo, porque há tempo para tudo, né? Há tempo para cada coisa nesta vida. Amém, meus irmãos? Que tenhamos todos um ótimo sábado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, ótimo sábado.